Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre leitura de campo. Poderia também chamar de terapia do campo. E eu tenho usado muito essa abordagem para ir mais a fundo quando o cliente traz uma questão e a gente não está encontrando uma resposta para ter uma via de saída, né? De solução. Porque quando a pessoa está no processo terapêutico, ela quer solução. Ou ela quer sanar uma dúvida, ou ela quer ter um entendimento que ela ainda não teve sobre alguma questão importante, ela quer diminuir o sofrimento, né? E a dor diante de uma situação difícil para ela. Então, a terapia ela se destina a isso, ajudar a pessoa a fazer essa transição do ponto A, onde ela se encontra, para o ponto B, aonde ela quer chegar. Então, dito isso, falar um pouquinho da leitura de campo, como eu havia dito. O que é a leitura de campo, né? Para começar, antes de falar o que é a leitura de campo, tem que falar um pouquinho do que é o campo. E também gostaria de dizer que eu vou gravar uma série de vídeos daqui para frente falando dessa abordagem, explicando essa abordagem e dando exemplos sobre essa abordagem, que tem me ajudado muitíssimo na minha prática do dia a dia no consultório com os clientes. Então o campo é a dimensão energética, digamos assim, do ser. Nós somos corpo, mente e energia, espírito, para quem usa essa denominação. Para mim não tem nenhum problema falar espírito ou energia, apesar de haver uma distinção entre esses conceitos, mas não dá para ir a fundo agora sobre isso. Então vamos pensar assim de forma simples. Nós temos uma energia que emana de nós, algumas pessoas chamam até de aura. Essa energia, ela tem gravado nela a representação das nossas memórias psicoemocionais. É como se fosse um grande arquivo energético. E esse arquivo, ele, como tem inclusive o material inconsciente, que a gente tem guardado no inconsciente, ele é muito útil. Ele é muito útil para você entender a razão, muitas vezes, da dor do cliente, o que está por trás daquela dor, e vai além, porque o campo ele tem uma inteligência em si. Então ele também aponta caminhos de solução. Voltar um pouquinho. Se é uma energia, como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou acessar isso? Aí entra o conceito leitura de campo, onde o terapeuta treinado consegue entrar em sintonia com o cliente. Os dois entram no processo de concentração, de relaxamento. Isso o terapeuta conduz o cliente para chegar nessa fase. E uma vez que essa sintonia está estabelecida, o terapeuta, já previamente acordado com o cliente, lança uma pergunta focada em solução. De repente a pessoa está com uma questão e ela não sabe a causa. Aí a gente pergunta assim, estamos querendo entender aqui, através da leitura do campo, qual é a causa do problema que a pessoa apresenta. E muitas vezes eu uso esse recurso. E aproveitando, também gostaria de saber qual o caminho de solução. E aí as imagens começam a aparecer na mente do terapeuta, porque você está em sintonia com o campo do cliente. Eu sei que isso parece surreal, parece muito fantástico, mas é real. Não é surreal, é real. E acontece. E essas imagens, normalmente com conteúdo simbólico, elas trazem a explicação da questão do cliente, a causa, os caminhos de solução. Claro que você precisa interpretar um pouco as imagens. Às vezes elas vêm bem objetivas, às vezes elas vêm um pouco mais simbólicas e subjetivas. Mas normalmente é super possível para o terapeuta que está ali em sintonia com o cliente, já sabendo um pouquinho qual é o caso do cliente, entender o que aquelas imagens significam. E muitas vezes o próprio cliente já entende de forma direta e simples. E isso é muito terapêutico, porque no momento que você entende a causa da sua dor, é como se fosse assim,
em certos casos, metade do caminho andado. E depois que você é apresentado a um caminho de solução, algo que você possa fazer, algo que você possa trabalhar para compreender um pouco mais, e isso é quase que o restante do processo. Então é uma abordagem sistêmica, a parte conceitual ela é respaldada hoje pela física quântica, que não nos deixa mais em dúvida a respeito da nossa condição energética, né? Nós somos seres basicamente constituídos por energia. Tudo no universo é constituído por energia que vibra em padrões diferentes. Que o grande movimento e descoberta mais recente é que as abordagens terapêuticas podem se beneficiar desse saber, dessa condição de sermos energia. Está aí a leitura de campo, o alinhamento energético, o Theta Healing, a própria constelação familiar. Todas essas abordagens são consideradas abordagens sistêmicas e que usam predominantemente como ferramenta o acesso e a intervenção no campo de energia do cliente. Então esse é o primeiro vídeo, é só para fazer uma introdução e o conceito. Nos próximos vídeos eu vou falar talvez um pouquinho mais de conceitos, mas fundamentalmente eu vou dar exemplos, casos reais que eu já atendi aqui no consultório e como essa abordagem ajudou bastante a desatar um nó e apontar para o caminho de solução e realmente a resolver a questão que o cliente estava trazendo. Então muito bem, esse é o primeiro vídeo, como eu falei, até a próxima, valeu!